Saudações alvinegras, torcedor! Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal do Gigante. Eu sou o Leozão e esse é o Bom Dia Vozão de terça-feira, dia 11/6/2025. E hoje tem muita coisa pra gente conversar, principalmente vamos reagir à entrevista que o Haroldo Martins deu ontem para o Futebolês. Vou trazer vários trechos da entrevista do Haroldo pra gente conversar um pouco sobre essa entrevista, sobre toda a situação contratual agora que o Ceará vai ter agora nesse meio de temporada, né, que vamos ter uma pausa agora até o Mundial de Clubes. O Haroldo deu uma entrevista bem bacana lá para os meninos do Futebolês e vou reagir aqui nesse vídeo, principalmente sobre isso, mas claro que também tem mais algumas informações sobre o Ceará, tem jogador saindo, tudo isso após a nossa vinhetinha. Bora lá. Seja bem-vindo a mais um vídeo, torcedor. Já vai deixando o seu dedo no like, compartilha esse vídeo com todo mundo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Estamos rumo aos 2.000 inscritos aqui no canal e estamos iniciando esse vídeo com 1.976 inscritos aqui no canal. Olha, se vocês quiserem, a gente consegue chegar nos 2.000 hoje, hein? Então, confio em vocês, ajuda o Gigante, compartilha com todo mundo esse vídeo, para todo mundo chegar aqui no canal, porque é muito importante para o nosso crescimento, tá? Então, se você gosta do meu conteúdo, compartilhe ele, por favor, e engaje aqui, porque o seu like é a forma de você trazer cada vez mais torcedores para cá, porque com o like, a plataforma entende que o conteúdo é bom, que o conteúdo é bem feito, e vai trazer mais torcedores aqui para o nosso canal, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o nosso goleiro Richard, né? Vou colocar aqui a matéria do Richard. Ele que... Opa, eu fiquei desenquadrado. Vamos aqui. O Richard que já deve voltar a ser opção assim que acabar a pausa do Mundial, né? O goleiro postou essa foto, né, do último treinamento antes das férias. Então tá aí o nosso goleirão em fase final de recuperação da cirurgia para a reconstrução do tendão de Aquiles. O goleiro Richard publicou imagens treinando durante a reapresentação do Ceará nesta segunda-feira. Richard não atua desde setembro do ano passado no jogo contra o Coritiba pela Série B. Ei, galera, eu falei que hoje é terça, hoje é quarta, né? Meu Deus, o tempo tá passando muito rápido. Hoje já é quarta-feira, deixa eu confirmar, meu pai eterno. Não sei nem que dia é hoje, meu Deus. Quarta-feira, 11 de junho, me perdoe, falei terça-feira. Mas hoje é quarta, os jogadores já estão de férias. Ontem eu vi foto do Pedro Raul, foi lá em Miami já. Que loucura. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Vou trazer aqui a próxima notícia aqui logo. Léo Rafael. O meio-campista do Ceará não fica, rescindiu o contrato. O jogador estava no clube desde 2021, quando chegou para entregar a equipe sub-20 do vovô, mesmo livre no mercado. O time cearense terá a porcentagem de 25% em futura compra. Desde então, o meia teve poucas oportunidades, passando boa parte do tempo emprestado a equipes como América, Ferroviário, Vila Nova, onde estava recentemente tendo atuado em 5 jogos. Com a camisa alvinegra profissionalmente, foram 19 partidas disputadas, com um gol marcado e 2 assistências. Nessa temporada, entrou em campo apenas uma vez na vitória da equipe comandada por Léo Condé, por 1-0 sobre a Juazeirense pela Copa do Nordeste. Esse jogo contra a Juazeirense foi só 1-0 mesmo. Eu tô maluco, eu me lembro de um resultado maior. Deixa eu ver aqui. Copa do Nordeste. Eu me lembro que esse jogo foi tão fácil, mano. Cadê? Ceará e América. Ceará e Confiança. Peraí, cadê o Juazeirense? Quem sabe faz ao vivo, né? Tô olhando aqui ao vivaço, porque eu realmente não me lembro quando foi esse jogo. Eu realmente não me lembro. Foi 2-0 o Esporte do Povo. Me ajude, Esporte do Povo. Foi 2-0, 2 gols do menino Gale. Aqui, ó.
Ô, senhor Esporte do Povo, pelo amor de Deus, vamos fazer matéria direito, né, ó. 2-0 aqui, ó. Na Juazeirense. Me ajude, tá, o Esporte do Povo? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Mas aí, galera. Mais um atleta deixando o Ceará, né? O nosso Léo Rafael deixa o Ceará. E aí, torcedor? Fica triste com a notícia? Eu já esperava, tá? Eu já tava esperando que o Léo Rafael saísse. Vou colocar aqui agora o que a galera... O Futecast trouxe lá o Thiago Minhoca, o Lucas Mota e o Rangel Diniz, que a preferência do Ceará deve ser meio campo para essa janela de transferência. Eu vou trazer aqui a fala da galera lá no Futecast. Aí já entra a minha primeira. Qual seria, se você fosse agora dirigente do Ceará, volante, pegador? Qual seria a sua contratação principal para esse exato momento do Ceará? Um volante, mas não marcador, porque marcador só tem aos montes no Ceará. Tem Richardson, tem Dieguinho, você tem o Sobral e tal, características de jogador. O que eu acho que necessita o Ceará, e nos jogos que eu vi do Ceará, uma característica que tá faltando é o volante. Eu até comentei isso aqui na semana passada, né, com o Afonso e com o Rangel. Que era a questão de um volante que consiga, ao receber essa bola, ter tranquilidade, dar transição. O Ceará, ele peca muito em transição, uma bola longa de qualidade. Porque o que a gente viu, até, pra cortar um pouco, né? A gente não fez aqui do Futecast do jogo do Botafogo, né? Porque foi logo depois do Futecast da semana passada. O que o Ceará jogava a bola de graça pro Botafogo, a bola ia pro ataque, voltava, chegava no Fabiano, bola longa pro Pedro Raul impedimento, e só entregava a bola pro Botafogo. Então, ter um jogador de qualidade pra bola chegar e esse cara trabalhar bem, sabe? Do meio pro ataque, eu acho que é fundamental você encontrar essa peça. O Ceará já teve aqui o Baralhas, acabou não ficando. Tentou fechar com o Jair, que é uma outra característica do volante que também poderia ser interessante, mas é muito difícil de encontrar, que é aquele volante tipo Hércules, que é aquele cara que marca e chega no ataque também muito bem. O Jair poderia ser essa peça, mas acabou ficando no Vasco. Então acho que o Ceará tem que encontrar esse perfil de volante, um jogador que seja o jogador mais pensante, que dá ritmo no meio de campo. E que, claro, né, obviamente não é só qualidade técnica. Eu até vi um pessoal comentando, o Guilherme Castilho era assim. Eu falei, mas não é bem o Guilherme Castilho. É um jogador realmente que consiga distribuir bem esse jogo, e claro que seja um jogador também de intensidade, porque também pode ser só um jogador técnico, tem que ser um jogador de qualidade. Hoje no elenco até tem, mas esse cara não tá jogando, que é o Lourenço. Quer dizer, tá jogando, mas não tá jogando bem. Exato. Lucas, eu já acho que precisa das duas funções ali de volante. O construtor o construtor e um... Porque você falou de marcação, eu até concordo que esses caras marcam, mas quando eu falo o volante de marcação é mais com o perfil do Richardson. Eu acho que só tem o Richardson. O Sobral se esperava um pouco disso, eu acho que... Assim, só pra jogar, né? Não, eu acho que o Dieguinho marca bem. Mas ele é um cara também que faz essa função de construir. Eu acho que essa questão da transição, ela tá atrelada assim a como o Ceará constrói o jogo. Eu acho que o Dieguinho, às vezes, ele fica sobrecarregado em algo que não era pra ser uma função 100% dele, e ele acaba fazendo, ele faz bem essa construção ali no que pode, só que tá mais atrelado aos jogadores de velocidade, que não se posicionam bem muitas vezes, às vezes o domínio muito errado dos lançamentos que recebe. Então acho que tá atrelado também aos jogadores de velocidade, que não tem. Essa construção, ela fica sobrecarregada no Dieguinho e às vezes no Mugni. Então eu acho que é mais isso. O Lourenço faz a temporada decepcionante. Ele já tá em junho aqui, ele foi um dos melhores jogadores da temporada passada. Agora... Eu concordo em gênero, número e grau, tá? A temporada do Lourenço é deprimente. Não tem melhor até agora. E eu concordo plenamente com o que eles falaram aqui. O Ceará realmente precisa muito reforçar esse meio campo. Vou começar agora a trazer para a tela sobre a entrevista do Haroldo Martins. Né? Vou começar com um trecho que está lá no Instagram do Futebolês, que esse eu confesso que eu fiquei com uma certa preguiça de procurar para separar. Mas eu vou trazer aqui porque ele está lá separadinho. Então vamos aqui. Felizmente ele está muito bem no Ceará, chegou e já fazendo gol, números muito bons, né? É natural que chame a atenção do mercado. Não sei se vai haver uma saída. Ele é um atleta emprestado pelo Corinthians. Se chegar alguma coisa, chega para o Corinthians, não para nós. Então não sei o que irá acontecer, mas não acredito, sinceramente, não tenho esse sentimento de que vai haver uma saída do Pedro Raul, não. Ele está muito feliz no clube, ele está retomando um momento bom de carreira. Ele teve esse momento no Goiás, depois Vasco e Botafogo, ele vai para o exterior, não conseguiu ter uma performance tão boa, voltou para o Corinthians, não conseguiu ter a minutagem que queria e se reencontrou aqui no Ceará, está vivendo de novo um grande momento na carreira e eu acredito que ele vai continuar a temporada. Eu não acho que nem ele vai querer quebrar essa temporada dessa forma, não faria sentido, é como eu vejo, né? Então não acredito que vai haver uma saída dele, não. Felizmente ele está muito bem no Ceará. Pronto, tá aí a fala do Haroldo, né, sobre a possível saída ou não do Pedro Raul. Fala que acredita que ele não deve sair. Eu confio no sentimento do Haroldo. Também acho que o nosso PR9 não deve sair. Mas e aí, torcedor, o que é que você acha? Você tem esse sentimento, esse medo do PR9 sair? Eu tenho, tá? Assim, não acho que ele deve sair. Até porque você tem que analisar que o jogador ele tem que começar a ter certos pensamentos na carreira dele. Tudo bem que dinheiro envolve muita coisa.
Mas Pedro Raul já tem 28 anos, já teve experiências fora do país que não deram certo. E aqui no Brasil ele não vai para nenhum outro time, porque ele já fez mais do que 7 jogos. Então uma eventual venda do Pedro Raul seria para fora de novo. E ele já teve experiência, acho que na China, ou foi China ou foi Japão, coisa assim. Mas já teve experiência no México e não deu certo, então ele está começando a retomar sua carreira com qualidade aqui no Brasil. Então acho que seria ruim para a carreira do atleta, nesse momento, ele sair. Então espero que ele permaneça aqui no Ceará pelo restante da temporada. Bora começar a trazer agora os vídeos do Haroldo. Vou começar aqui a trazer, tá? Falar sobre Vina, se há uma possibilidade. Não há uma possibilidade. O primeiro trecho é sobre o Vina, né? Sobre o Vina, mais uma vez sobre o Vina. O primeiro trecho é sobre ele. E o Haroldo é muito claro quando ele fala sobre essa questão. Vamos ver. Se encaixa no perfil do técnico? Não encaixa o perfil no técnico. Vamos lá, de forma clara, como eu sempre tenho falado. Sim. Primeiro, não é uma questão de vontade ou de opinião. Se você perguntar a minha opinião enquanto torcedor, por exemplo, eu acho um baita jogador. Ele teve um ano de 2020 mágico aqui, quase rendeu uma convocação para a seleção brasileira. Em se tratando de futebol cearense, isso eu acho que talvez seja inédito. Não, nunca aconteceu. Então é muito grande. O ano que ele fez aqui em 2020 Ele foi mágico. seleção do É um ano né? mágico, né? Qual é o torcedor do Ceará que vai esquecer aquilo? Não dá, ele é um grande jogador, tá na história do clube e tem que ser respeitado nesse patamar aí, né? Ele é um grande jogador, ele é um dos grandes da história do Ceará, isso é um fato. Indo para o momento atual, não há uma negociação e nem houve uma negociação com o Vina Nunca até aqui. De forma clara, não houve. Okay. O que houve foi uma reunião do empresário dele, que tem um acesso direto ao presidente, com o presidente. O próprio Vina tem contato bom com o João Paulo, se dá muito bem. E para falar mais claramente ainda, que sempre quando se fala nele, se fala no assunto, o Ceará teria uma dívida com o Vina, que tinha de fato. O Ceará, inclusive, fez um esforço para saldar essa dívida de uma forma antecipada, muito, inclusive, pela forma com que o Vina conduziu esse assunto. O Vina sequer cobrou. Então, o respeito que ele tem pelo clube, o clube tem por ele também. Não tenha dúvida nenhuma. Todo mundo respeita muito o Vina no clube e valoriza. E não só respeita, como valoriza. Mas até o momento, falando deste momento atual, agora sobre futebol, contratação, enfim, não houve uma contratação, um movimento de... contratação, uma negociação. Não houve até aqui uma negociação. Pronto, mais claro do que isso, eu desconheço. Mais claro do que isso aqui, eu desconheço, tá? Vou trazer aqui agora o próximo trechozinho de vídeo pra gente dar mais uma olhadinha aqui na entrevista do Haroldo. O torcedor, de uma maneira geral, eu costumo dizer que o torcedor cearense, ele é louco por contratação. O time tá todo acertadinho, todo bonitinho, ganhando o que tem que ganhar, mas ele tá sempre... Não que esse seja o caso do Ceará, né, Jussier? Não que esse seja o caso do Ceará. O Ceará não tá todo acertadinho, não tá todo bonitinho. Tem que vir transferência sim. Então, e o 10? Não é que o time vai contratar, nem precisa, mas sempre tem o 10, o 9, um lateral e um zagueirão xerifão. Queria que você falasse sobre esse movimento que o Ceará fez, que até agora vocês não anunciaram nada, se vocês consideram que o time tá certo ou foi por falta de oportunidade mesmo, Haroldo? Então, vamos lá. Primeiro, para uma explicação prática. Em primeiro lugar, tá? Ele vai explicar nesse vídeo aqui o motivo do Ceará não ter trago ninguém nessa janela que fechou ontem, tá? Ele vai explicar didaticamente o porquê do Ceará não ter contratado ninguém. Então eu peço a você, torcedor, que tem uma dificuldade para entender essa parte, que preste atenção nesse trecho, tá? Essa janela, ela é uma exceção para o Mundial, é específica. Para a Série B até faz diferença, porque como você abre para alguns times, você tem que, por isonomia, abrir a janela para todo mundo. Para todo mundo. Certo. Então, quem está na Série B, o campeonato não para, então, para a Série B, por exemplo, faz diferença. Para a Série A, a parada e a volta são exatamente após esta janela do Mundial, e a volta, a janela abre um pouco antes. Então, na prática, não faz diferença nenhuma. Não nos impede de contratar nesse período. O Ceará pode contratar um jogador depois de amanhã, já fora da janela, e vai inscrever no dia 10 de julho, se alguém chegar nesse período. Então, essa janela, efetivamente, não tem efeito prático nenhum, certo?
Para deixar o cara, então não é que a gente tá perdendo a janela abriu, fechou e o clube não fez nada. Sim. Não é isso. Vocês podem contratar não amanhã, tem por efeito exemplo, prático. hoje, e o cara jogar na volta no dia 10, Não né? tem, tem efeito jogo, prático. né? O Aruca- Um atleta não tem contratado jogo. agora, suponhamos aqui que ele fosse inscrito nesta janela. Ele não iria ter jogo nenhum, ele não iria se apresentar agora, porque a gente está em recesso, né? Os atletas foram liberados. A gente volta, talvez, primeiro na Copa do Nordeste, pendente de confirmação, mas deve acontecer. Ele não seria inscrito na Copa do Nordeste, Porque então não ele pode mais voltaria no dia 12 ou 13 de julho, quando reabre a Série A, e a outra janela abre no dia 10. Então, efeito prático seria zero, não faz sentido. Então, mas nós não estamos parados. Aliás, você disse assim, a época que mais se trabalha, não sei não, viu? Futebol não tem época de mais ou menos trabalho, não. É trabalho muito o tempo todo. A gente não consegue parar, não tem horário, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada disso, né? Então a gente... Eu até disse quando eu cheguei aqui, estava passando com o Lucas aqui, o nosso assessor de imprensa, eu deveria estar no pequeno recesso agora, mas estou aqui Sim. dando entrevista para vocês. Tá vendo como a gente tá com moral? Não para, não. O futebol não permite, para quem lida com gestão do futebol, não permite intervalo, não. Não tem dezembro, não tem viagem com a família, não tem nada disso, não. Os jogadores estão nesse pequeno recesso, merecidamente e legalmente necessário, porque o campeonato desse ano vai até meados de dezembro, 21 de dezembro, então é preciso que a gente dê férias agora, mas a gente segue ininterruptamente trabalhando. Nossa equipe de mercado sempre atenta também. Esses movimentos de mercado, enfim, não param, né? Os contatos são permanentes. Aí, a fala do Haroldo. Pra quem tem dúvida, diretoria sem vergonha, não trabalha, não contrata, não sei o quê. Os caras estão trabalhando, tá, galera? Os caras estão trabalhando, mas não é no tempo de vocês, tá bom? Vou trazer mais um trechozinho aqui agora da entrevista pra gente ver. Falar dos nomes e expor os nomes quando algum jornalista vai lá e antecipa a informação do clube, até que ponto isso atrapalha? E eu lhe pergunto honestamente, porque é seu perfil, e eu até brinquei com o Juscelino, o Haroldo ele é muito convicto de que falou, vai atrapalhar e por isso ele não o faz, e a gente respeita isso. E eu queria que você falasse sobre isso também, é uma pergunta jornalística, porque o quanto interfere tanto assim ao ponto de dar errado as contratações que o Ceará ou os clubes de futebol de maneira geral estão fazendo? Olha, vou dar uma pausa aqui para comentar essa pergunta do Renato, tá muito pertinente a pergunta, porque é uma dúvida que todo mundo fica no ar. Não vaza nada do Ceará, não estão fazendo nada. Cara, tem que trabalhar em silêncio. Porque muitas vezes fala demais, sai na imprensa e vem alguém e uau, toma. E o Haroldo vai explicar isso agora, como funciona, tá? Lá tem várias camadas aí para essa resposta. Opa. Primeiro, tem muito empresário que usa os meios de imprensa como especulação mesmo. Colocar o jogador dele em evidência. Esse é o primeiro ponto. Então, sempre que vocês verem fulano de tal foi oferecido ao Ceará, é isso aí, tá? É um empresário tentando inserir o seu jogador no mercado. Por isso que a gente sempre fala, o empresário do fulano é bom, viu? Mas jogou no bocado de time grande e não joga nada. É por conta disso aí. Entendeu? O empresário fica especulando ele no time A, no time B, no time C. A galera, rapaz, esse cara tá sendo especulado em todo canto, vamos olhar. E tem trouxa que contrata. Entendeu? Ano passado, por exemplo, eu não vou falar os nomes aqui, mas não vai ser difícil identificar. Teve um atleta que estava ali entre Paysandu e Remo. E o que eu acho que já era especulação. Você tá negociando com o Remo, eu vou dizer que tá negociando com o Paysandu, eu vou botar pressão no negócio. E aí, daqui a pouco, o cara surge como está certo com o Ceará. A gente nunca tinha sequer cogitado o nome, discutido, e para algum veículo de imprensa ele estava certo com o Ceará. Esse eu já identifiquei, já. Nunca aconteceu. E isso é frequente. Às vezes com atletas estrangeiros. Recentemente teve um. E não tem problema. Vocês perguntam às vezes. E normalmente eu respondo que eu não tenho como falar sobre especulações. Mas vocês estão no papel de vocês de perguntar. E tem que perguntar mesmo. Mas tem coisas que são realmente sem pé nem cabeça. Não lembro agora se foi ano passado ou se foi nesse ano. Acho que já foi nesse ano. Teve um cara, um empresário gringo, que usou um canal desses de podcast, YouTube. O cara acessou lá o pessoal e disse, eu quero oferecer esse jogador pro Ceará. E os caras imediatamente já soltaram o nome. E aí, meia hora depois, estava em todos os canais de imprensa, o Ceará tá atrás desse cara e não tinha nada. Então, isso é frequente.
Por que que eu evito falar? Primeiro porque se eu falo em quantidades, em prazos, em posições, é um compromisso assumido que pode não acontecer aquela contratação. Às vezes eu estou com contratação em vista de um atleta que, por diversos fatores, pode não se concretizar. Então eu estou ali assumindo um compromisso que pode não ser cumprido e eu não sou disso, né? Os outros compromissos que eu assumo, eu busco cumprir. Segundo, eu gero uma expectativa externa desnecessária, porque pode não acontecer. Terceiro, eu posso gerar movimentos internos no meu grupo. Eu tô atrás da posição tal, e aí o cara da posição tal, os caras estão procurando um cara pra minha posição aqui, como é que eles estão me lendo aqui? Não tem sentido, certo? Ficar falando, até porque não agrega nada. O que é que adiantaria eu ficar falando aqui? Quero contratar tal posição. Qual seria a utilidade prática disso? Vai acontecer, e no dia que acontecer a gente anuncia e ponto. E eu entendo perfeitamente o papel da imprensa, eu sei que vocês estão para isso, vocês têm que repercutir as notícias, e na hora que surge uma evidência de que há um indício de que está sendo contratualizado, vocês vão falar e é normal, não tem problema. Só que isso, como eu disse, já aconteceu do Ceará, pode fomentar especulação. Mas já aconteceu do Ceará perder uma negociação? Esse ano e ano passado não, mas já aconteceu o inverso. De a gente ver uma especulação e a gente checou e havia aquilo, e disse, esse cara pode ser interessante para nós e vamos ver se dá para entrar no circuito. E a gente entrou no circuito. E ganhou. Sim. E o inverso acontece, a gente está sujeito a isso também. Então, no futebol, o segredo também, entre vários, também é a alma do negócio. Então a gente tem que manter sigilo. É estratégico, é bom pro clube. E a minha pergunta é só porque muita gente até cobra a gente e cobra o Ceará, o Haroldo especificamente. O Haroldo não fala e tudo mais. Pronto, essa é a explicação. E vou seguir sem falar. Se alguém não gostar, mas vou seguir sem falar. Aí, ó. Então, se você acha ruim que ele não fala, você vai continuar achando ruim da sua casa. Ele vai continuar sem falar. Vamos aqui pro último trechozinho da entrevista. Esse aqui é um cortezinho mais curto, já foi no final. Esse torcedor de uma maneira geral. Opa, bloqueou errado. Meu Deus, vamos aqui. É outro. Esse trechozinho aqui é um superchat que o Futebolês recebeu. E o ouvinte pergunta se alguns jogadores do Ceará passaram pelo critério de contratação que tanto se é falado aqui, tá? E antes de qualquer coisa, eu considero também essas peças faladas no superchat um grande erro do Ceará na temporada. Mas nem tudo é perfeito, vão acontecer erros, tá? Muito sobre os critérios de contratação. No Ceará, Lelê, Tubarão, Keila e outros passaram por esses critérios? 100% de todos, 100%, sem exceção, passam e continuarão passando, a gente não abre exceção. E qual o tamanho do aval do Léo Condé nas contratações? Participa de todos. A comissão técnica participa de todas as análises. Fechamos, Renato? Um trechinho mais curto aí pra gente ver. Mas é isso, torcedor. O que você achou da entrevista do Haroldo? Eu te recomendo assistir ela na íntegra, lá no Instagram do Futebol, ou lá no YouTube do Futebolês tem ela na íntegra. Eu te convido a assistir ela inteira, porque, olha, se você quer entender como funciona o departamento de futebol do Ceará, para não sair falando groselha, para não sair falando bobagem por aí, cara, você tem que ver quem é o chefe de tudo falando. Quem é o chefe do departamento de futebol do Ceará? Haroldo Martins. Então você tem que assistir o que o Haroldo fala. Porque é ele que manda no negócio. Então é ele que sabe como funciona. Não adianta vir uma galera falando, eu acho que é assim. Não, quem sabe é o Haroldo. Quem sabe como funciona é o Haroldo. Então se você quer saber como funciona o departamento de futebol do Ceará, assista a entrevista do Haroldo, não só essa do Futebolês, tem entrevista com ele no canal da Luiz, tem entrevista com ele no BPR, tem entrevista com ele no Ceará Mil Grau. Assista, consuma conteúdos interessantes para que você possa saber como funciona o interior do seu clube. Já que a gente não tem acesso, não é todo torcedor que pode entrar dentro do Ceará para ver como funciona, para ver a estrutura. Já que a gente não pode entrar, assista a entrevista de quem tá lá dentro. Tem o podcast com o Lucas Drubsky lá no Charla, que também é muito bom, tem muito conteúdo. Então, se você tem interesse de saber como funciona de fato o seu clube do coração,
assista a entrevista de quem domina o departamento, de quem é o chefe do departamento, antes de você sair falando bobeira por aí, tá bom? Então, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, ficou mais longo do que o normal, mais informação tem que ser passada, tamo junto a quem ficou até aqui, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like antes de sair, tamo junto demais, até o próximo vídeo, valeu meu povo!